Todos encontraram o primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Todos encontraram? Amém? Diz assim: houve um homem de Ramataim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toru e filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló, estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli. E sucedeu o quê? No dia que Eucana sacrificava, dava ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma porção excelente, porque ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porque quanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou. Até aqui, antes de entrar nessa mensagem que eu quero trazer hoje, nessa noite, eu quero falar, pode se sentar em nome de Jesus? Do panorama que estava sobre Israel. Israel, nesse tempo, a palavra de Deus era muito escassa naqueles dias. A palavra do Senhor, não se tinha profeta, não se tinha, ainda era o tempo dos juízes, cada um fazia conforme dava o seu coração. O povo estava tão distante do Senhor, que de ano em ano eles subiam à casa do Senhor, sacrificavam, mas ali, ao invés de ser uma adoração ao Deus de Israel, era uma orgia pura. Ali havia, na hora da alimentação, havia bebidas, comiam, bebiam. O sacerdote, esses dois filhos de Eli, que estava ativo nessa época, eles eram tão profanos que eles não respeitavam o sacrifício, eles roubavam a comida antes do tempo, eles prostituíam com as mulheres que iam à casa do Senhor. Diz a palavra que as mulheres faziam fila na porta da casa deles, ou da cabana deles, né? Faziam fila porque eles se prostituíam. E Deus falava com Eli. Eli era o sacerdote maioral, o sumo sacerdote e juiz daquela época. Ele era um homem já velho, sem visão, não tinha mais pulso forte com seus filhos. Israel estava de mal a pior. E agora nós vamos, essa família de Eucana, eles eram da família sacerdotal. Embora muitas pessoas entendam que eles eram da tribo de Efraim, mas ali eles só recebiam uma porção da morada que cada das tribos de Israel deram para os filhos de Levi uma porção para morar. Porque eles não receberam herança do Senhor, não receberam terras. Então, mas a você ter certeza que Samuel vem da família sacerdotal, isso está em 1º livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 20 em diante, vai descobrir ali a linhagem dele, que vem da família de Coate, que é da família do sacerdote que servia na casa do Senhor. Estou
seja Deus. Dando essa explicação, nós vamos agora entrar no tema que é a história de Ana. Hoje é o Dia das Mães. E nós, aqui, a nossa irmã Suela, que está na direção desse evento, ela escolheu Ana, ela sentiu no coração. E eu creio que ela foi feliz, porque é uma mãe exemplar, é uma mãe que nós vamos ter muito a aprender com ela. Nós vamos ver que Ana, ela com certeza nasceu de uma família, era uma moça que desejou casar, casou. Ela tinha sonhos, sonhos de ter filho, ter família. Ela, como qualquer mulher que se casa, qualquer homem, famílias que se casam, o intuito é ter uma família e com certeza ter filhos. Pela palavra do seu marido a ela, imagino ela que ela sonhava em ter a casa cheia de filhos, talvez 10 filhos, como o marido diz aqui, Mas há adversidades. Quando ela se casou, passou o primeiro ano, não veio filhos, segundo não veio, terceiro não veio, e Ana começou a ver os seus sonhos frustrados, começou a sentir que os seus sonhos não iam se realizar. Eu acho interessante aqui é que Deus cerrou a madre de Ana. Ana não era estéril, tanto que ela teve depois mais 5 filhos que a palavra relata, que ela teve 3 filhos homens, fora Samuel, que foi entregue ao Senhor, e 2 filhas. Então Ana não era uma mulher estéril, mas Deus cerrou a madre de Ana. Então, eu quero trazer aqui os sonhos de Ana frustrado, que muitas vezes não é diferente de nós. Nós temos sonhos que muitas vezes não se realizam, mas esse sonho de Ana, Deus cerrou porque viu nela potencial, viu nela alguém que ele podia confiar, viu nela uma pessoa que ele podia confiar e acreditar que ela poderia receber mais tarde o seu propósito, porque Deus tinha um propósito sobre a nação de Israel. Deus tinha um propósito, porque como nós falamos no começo aqui, nós não tínhamos a palavra de Deus era rara naqueles dias, os homens não tinham entendimento mais, mas Deus olhou para aquela família e viu virtude, olhou em Ana e viu potencial de fé, e Deus então provou Ana cerrando a sua madre. E a Bíblia diz que Penina, ela se casou com Eucana. Eu acredito pela lei, porque a lei diz que uma mulher que casa, não tem filhos, é uma necessidade de sucessão do marido, e eu acredito que ele aguardou até uns 5 anos. Não veio a própria Ana, porque como ela era esposa, ela era a primeira esposa, pela lei ela mesmo poderia escolher a segunda esposa para gerar. Era como se fosse uma barriga de aluguel. E o filho gerado de Penina era de Ana, era para ser de Ana. Lembra de Jacó, as esposas de Jacó, Lia e Raquel? Elas, quando a madre parou de gerar, elas ofereciam as servas e diziam: terei filhos da minha serva. Então, o filho de Penina era para ter sido de Ana. Então eu penso, acredito, entrando na visão de Ana, ela não podia gerar, e ela deve ter escolhido uma grande mulher, amiga. Só que nós vamos ver aqui no decorrer dessa palavra, que Penina era uma víbora, como diz muitos pregadores, era mala, Ana carregava a mala de Satanás, chamada Penina, porque essa mulher era demoníaca. A palavra diz aqui que ela era chamada de sua competidora. Ela excessivamente irritava a Ana. Agora imagine uma mulher dentro da sua casa, competindo com tudo quanto você faz, querendo fazer melhor do que ela, e insultando a todo tempo
templo. Diz a palavra que Ana subia ao templo junto com a família toda, e ela pelo caminho ia insultando Ana, irritando Ana, e Ana se entristeceu de tal maneira que ela não sabia mais fazer outra coisa a não ser chorar, porque todos, além de Penina, está ali no ouvido dela, insultando, irritando, competindo com ela em todas as coisas, ainda tinha todas as outras pessoas. Aí, Ana, quando é que vai vir seu filho? Não é assim que acontece, irmãos? Não é desse jeito? Quando nós temos uma ferida, alguém sempre chega assim: mas quando vai ser? Quando é que vem? Quando vai acontecer? Isso, quanto mais vinha, mais entristecia o coração de Ana. Eu vejo Ana aqui envolvida numa tristeza tão profunda, vendo seus sonhos sendo cancelados, seus sonhos frustrados, tudo aquilo que ela sonhou no casamento, nada estava acontecendo, e ela mergulhou numa depressão. Hoje nós chamamos de depressão, porque diz aqui a palavra: a sua competidora excessivamente lhe irritava para a embravecer, quanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim o fazia ela de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, e assim a outra irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Então veja que Ana, os sonhos frustrados de Ana começou a tirar não só a alegria dela, mas a alegria de toda a família. Eucana, a palavra diz que ele amava Ana, mas o versículo 8 diz assim: Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O próprio marido de Ana, mesmo amando-a, não conseguia entender o sofrimento de Ana, porque ele perguntava: por que, Ana? Não sou eu melhor do que 10 filhos que você sonhava em ter? Eu não te amo tanto? O melhor da porção ele tirava e dava para Ana, ele servia toda a família. Mas Ana, ele dava uma porção excelente, porque ele amava Ana. Mas aquele interior, aquele sonho frustrado que estava dentro de Ana, nem seu marido conseguia entender, porque ele via ela chorando, ele se entristecia. Todos viam Ana chorando e ninguém conseguia entender. Ela estava mergulhada na sua tristeza, mergulhada no seu eu. Mas o mais interessante é que quando ela está no meio daquele banquete, eu vejo Ana no meio de um banquete, no meio de bebedeira, no meio de comidas, no meio de tudo, ninguém ali voltado para o Senhor, porque eu sei que havia muitas bebidas alcoólicas, porque o próprio profeta diz a ela: aparta do teu vinho. Considerou a Ana como uma mulher bêbada. Se ele considerou que Ana estava bêbada, porque ali estava cheio de bebida aquele ambiente. E o mais interessante agora é que Ana, ela se levanta. Agora nós vamos entender: o propósito foi frustrado, o sonho de Ana foi frustrado, mas nesse momento, eu acho que naquele ambiente de choro, de tristeza, mergulhada em dor, sofrendo por si mesmo, sofrendo pela sua vergonha, sofrendo por não ter filhos, diz a palavra no versículo 9: então Ana se levantou, e depois que comeram e beberam em Siló, e ali Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja aqui que Ana se levantou. Como eu aprendi com essa palavra? Ela se levantou da sua amargura, se levantou do seu frustramento, do seu sonho que não foi realizado de ser mãe.
Naquele momento ela renunciou o seu eu, renunciou a sua dor, renunciou tudo aquilo que ela sentia, porque naquele momento que ela estava olhando o estado da nação de Israel, ela recebeu do Espírito de Deus algo diferente. Ela se levantou dali e foi para a casa do Senhor. Enquanto todos comiam e bebiam, ela começou a orar ao Senhor, começou a se derramar diante da presença do Senhor. E diz a palavra que o sumo sacerdote Eli, ele estava sentado numa cadeira. É interessante que esse sumo sacerdote Eli, como eu falei, já estava velho, sem visão espiritual, e ele gostava de estar sentado, tanto que ele encontrou a morte sentado na cadeira. Eu penso que essa mesma cadeira, porque diz no capítulo 4, versículo 18, se não me falha a memória, que quando ele soube que a arca de Deus tinha sido levada, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Então ele era aquele homem que gostava de estar sentado, e ali sentado ele observava o povo e também criticava o povo, criticava Ana. E já viu alguém de uma cadeira cair e morrer? Pois ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço, porque o próprio Deus permitiu que ele caísse dessa cadeira, porque eu acho que Deus já não aguentava mais olhar para aquela cadeira, porque ele já não exercia a vontade de Deus, ele estava ali apenas observando, ele não tinha mais pulso para fazer aquilo que devia ser feito. Mas, versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou o voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres a um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Versículo 13. Portanto, Ana, no seu semblante, falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aqui, quantas vezes o Espírito de Deus nos chama para algo, para um propósito. O Senhor nos chama para algo grande, e muitas vezes nós ficamos mergulhados na nossa própria dor, nos nossos próprios sentimentos, querendo algo que vai nos satisfazer apenas nós mesmos. Mas Deus queria com Ana algo maior. Por isso é que ele cerrou a madre de Ana e fez ela compreender que não é o sonho, ela poderia ter 10 filhos, mas ela seria apenas mãe, e seria apenas esposa, e seria, nada mais seria, mas Deus precisava de um profeta, de um juiz, de um sacerdote, e ele olhou para Ana e acreditou. Quando ele abriu os olhos de Ana, ela foi para a casa do Senhor, e ela com amargura, aqui agora, ela está depositando no altar do Senhor todos os seus fracassos, toda a sua dor, todo o seu erro. Ela foi desvencilhando, ela se despiu da sua legalidade de sofrimento e olhou para uma causa maior. Ela enxergou algo maior. Ela disse: Senhor, se tu me deres esse filho varão, eu te darei. Uma mulher que sofreu tanto para ter filhos, agora ela vai dar aquilo que o Senhor der para ela, porque ela entendeu
que o propósito de Deus na vida dela era maior do que o sonho. Ela entendeu que Deus tinha chamado ela para um propósito maior. Por isso o Senhor provou Ana, cerrando a sua madre por um período de tempo. E o sofrimento permaneceu até enquanto Ana não entendeu os propósitos de Deus. Eu quero dizer hoje, mãe, hoje essa mensagem é especialmente para o seu coração, para o nosso coração e também para toda a igreja. Muitas vezes Deus te chamou para um propósito grande. Os sonhos nossos, muitas vezes, ele traz tristeza. Ele traz, às vezes nós queremos sonhar, correr atrás de um sonho que vai satisfazer a nossa alma, a nossa vaidade, o nosso eu. Esse sonho muitas vezes está matando alguém que está junto de você, não só você mesma, mas Deus, ele tem um propósito. Esse propósito de Deus na vida de Ana e na vida do povo de Deus é algo que vai trazer benefícios para todos os que estão à nossa volta, para toda a nossa família. Por isso, nessa noite, a mensagem de Ana para o meu coração e para o teu, que muitas vezes nós temos que colocar o nosso sonho na presença de Deus e ver se o Senhor está compactuando com o nosso sonho. Se o Senhor não estiver compactuando com o nosso sonho, esse sonho é um sonho egoísta, é um sonho que está trazendo destruição e não edificação. Então hoje eu aprendi que Ana, ela sofreu demais, a família sofreu, o marido entristeceu, todos à volta ficavam vendo Ana naquela profunda depressão, chorando pelo seu problema e trazendo inquietações para toda a família. Qual a família? O marido de Ana, Eucana, amava Ana, mas ele não conseguia entender por que, do motivo de tanto choro, se ele dava tanto para ela, se ele fazia tudo de melhor para ela, mas o marido também não entendia o espírito de Ana, o interior dela. Mas Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu coração, Ele conhece o seu interior, e Ele está olhando. Muitas vezes o sofrimento vem porque nós não estamos colocando Deus para Ele fazer parte do nosso sonho, para que esse sonho torne-se um propósito de bênção para todos que estão à nossa volta. Ana aprendeu, quando ela se levantou e foi à casa do Senhor, ela derramou a sua alma no altar do Senhor. Ali ela se humilhou, reconheceu, ela viu que aquele sofrimento que ela estava vivendo, sofrendo ali, era um sofrimento egoísta, que só diziam a vaidade de ter mãe, de tirar sobre ela aquele jargão que estava de mulher a mulher que não tinha valor diante da sociedade, porque não gerava filhos. Mas Deus estava provando Ana para que ela entendesse o propósito maior de Deus, que era para benefício de toda aquela nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais me impressionou foi essas palavras que Ana disse. E diz assim: porque da multidão, olha só, dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Está vendo que coisa grande? Ela reconheceu que ela só estava chorando por ela mesma, pela tristeza que estava no coração dela, por não dar filhos, por ser humilhada diante da sociedade, ser julgada, ser a sua competidora, né, a mala de Satanás que ela carregava sempre, estava ali sempre irritando ela. Mas aqui ela entendeu, vou ler de novo para você entender. Porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Então disse Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aqui está um grande mistério.
ela derramou, confessou o Senhor o seu egoísmo, os seus sonhos perdidos. Ela diz que ela chorava pelo seu próprio benefício. Ela diz que os cuidados que ela tinha e os desgostos que ela tinha, ela estava somente falando deles. Mas agora, quando ele derrama a bênção sobre ela, diz: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ali, aquela palavra, não importa o estado que era o homem de Deus, não importa o que ele estava fazendo, se estava certo diante de Deus, era problema de Deus. Mas quando ele usou essa palavra, Ana reconheceu a boca de Deus falando. E ela, naquele momento, ela tomou posse da bênção. Aquela palavra de Eli não foi Eli que falou, foi o próprio Deus. Quem aqui já não ouviu Deus literalmente falando na boca de um homem de Deus, né? Há muitas vezes já vi Deus falando em bocas de pessoas que nem servem ao Senhor. Eu creio que alguém aqui já viu isso. Nós temos exemplo disso na própria Bíblia Sagrada, né? Anás e Caifás, naquela época, quando eles estavam vivendo aquela vida muito distante daquilo que era o projeto de Deus, ele usou a palavra que foi o próprio Espírito que falou. Então Deus usa pessoas no momento que nós precisamos. Eli aqui, quando ele falou, vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição, não foi a voz de Eli, o sacerdote, que Ana ouviu. Ela ouviu a voz de Deus. E diz assim, ela diz no versículo 18: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher foi, o seu caminho comeu, e o seu semblante já não era triste, porque ali ela concebeu o milagre pela palavra do profeta, pela palavra do juiz, pela palavra que saiu da boca daquele homem. Ela reconheceu Deus falando com ela, e ela concebeu pelo ouvido. E diz a palavra que eles foram, e Eucana conheceu Ana, e ela concebeu. Diz aqui no versículo 20: e sucedeu o que? Passado alguns tempos, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua família a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então eu o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Outra grande renúncia. Ana entendeu o propósito de Deus. É fácil alguém chorar por um filho e depois devolver para o Senhor? Dá. Samuel ficou 3 anos com Ana, que o período de desmamamento naquele tempo era 3 anos. Eu penso que nesses 3 anos, Ana amava demais esse filho, com certeza, né? Nós somos mães, sabemos. Ela amava esse filho, mas eu penso que ela ensinou esse menino, ela incutiu na cabeça de Samuel tudo o que ele tinha que fazer, que ela tinha que entregar a ele, porque ele pertencia ao Senhor dos Exércitos. Eu penso que ela deve ter passado 3 anos incutindo na mente daquela criança, para que ele pudesse aceitar o seu propósito. E Ana, depois que desmamou o menino, ela levou o filho e entregou a ele, juntamente com o seu sacrifício. Agora imagine você, ouvindo ela, deixando um menino de 3 anos de idade. Esse filho com certeza gritava o nome dela para ela não deixar. Como era que estava o coração de Ana. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, na minha e na sua vida, nós enxergamos além do momento.
Nós enxergamos além da realidade que nós estamos vivendo. Ana conseguia contemplar o que Deus tinha para aquela criança. Ela sabia que entregando ela para o Senhor estaria melhor que se estivesse com ela. E ela devolveu esse filho para o Senhor. E ele foi do Senhor até o último dia da sua vida. Ele serviu o Senhor como profeta, como juiz da nação de Israel e como sacerdote na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nessa noite, a palavra que eu trouxe hoje, que Deus falou profundamente no meu coração, não valorize tantos sonhos. Entre no propósito com Deus, porque enquanto o nosso sonho está em harmonia com a vontade do Senhor, isso só nos traz alegria. Entregar o filho para o Senhor, para Ana, eu creio que não foi difícil, porque era no mesmo momento. Ela diz a palavra que ela se arrependeu, diz a palavra que ela teve dúvidas. Pelo contrário, ela tinha convicção: eu não assumirei esse ano, mas ficarei com o menino. Mas quando ele for desmamado, eu levarei, e lá ele ficará para sempre. E todos os anos ela via o filho dela. Eu com certeza, e Deus, pela palavra do homem de Deus, que o Senhor dê filhos dessa mulher valorosa. É assim que o profeta falou. E Deus deu mesmo. Deu mais 3 filhos e 2 filhas. Então Deus é fiel com aqueles que Ele pode contar. Ele pode contar com Ana. Ele provou Ana porque sabia que podia contar com ela. Hoje, nessa noite, essa palavra fique gravada no meu e no teu coração. Os nossos sonhos estão em harmonia com a vontade de Deus? Se estiver, nós vamos ter vitória. Não só você, não sou eu, mas toda a nossa família, nossos amigos, tudo por onde quer que nós passamos. Os sonhos de Deus vai abençoar a sua vida. As palmas louvam o nome do Senhor.